a gravação da sua voz, da sua imagem, tá ok? Vocês querem ver minha caneca? Ó? Olha a minha caneca. O que vocês acharam da minha caneca? Aqui, ó, para quem não viu ainda, ó. Olha que caneca legal. Hã? Muito bem, então, né? Ótimo. Então vamos dar sequência. Agora tem 7 pessoas, mas já está gravando, né? E sempre tem problemas de conexão, a gente tem que tomar cuidado com essa conexão. Depois tem que arranjar um ângulo melhor, porque eu fico com a cabeça desse tamanho aqui, os ombros pequenininhos, assim. Pô, que coisa, né? Mas tá bom. Então vamos dar sequência, né? Nós estávamos falando lá da Magna Carta, do princípio que é o no taxation without representation, ou seja, por que é bom eu deixar claro isso? Vocês devem ter visto no vídeo da curva de Laffer, que os americanos eles não falam impostos, eles não falam tributos, eles falam taxes, as taxas, né? Porque o direito anglo-saxão, Inglaterra, Estados Unidos, eles não usam a palavra tributo, não tem origem romana, né? Eles chamam de taxas, tudo taxa, né? Aqui não, nós vamos aprender que existe uma diferença entre impostos, taxas, contribuições e isso. No empréstimo compulsório nós já vimos, né? Muito bem. Então, o que aconteceu em 1215? Surgiu uma ideia que a tributação ela não é decorrente ou derivada simplesmente do poder real, do poder divino ou da força do soberano, que é o Estado. Ela decorre de uma autorização que nós, contribuintes, damos ao soberano para ele poder cobrar os tributos. E, por incrível que pareça, essa ideia começa lá em 1215 e leva muito tempo para chegar aos nossos dias. Recentemente apenas é que nós temos a ideia da legitimidade dos tributos estar associada à nossa própria autorização. Tanto é verdade que se você chegar para mim, chegar alguém lá do Instituto Mises para mim e falar assim, imposto é roubo, sabe o que eu vou falar para eles? Fala assim, não. Por que não é roubo? Porque você autorizou. Eu nunca vi alguém ser roubado autorizando a pessoa a pegar o seu patrimônio. Alguém viu isso já? Não viu. Né? Por que é assim? E por que funciona dessa maneira? Pela ideia do no taxation without representation. Lá na última instância, lá no final do túnel, da insistência de que imposto é roubo, você sempre vai ter aquela ideia. Peraí, por que você paga impostos? Você paga impostos não é porque estão com a faca no seu pescoço ou uma arma na sua cabeça. Você paga imposto porque existe uma lei aprovada por uma pessoa que você elegeu, você votou nela. Tá aí o Takashi está na reunião? Não está na reunião, o Takashi estava no primeiro horário, ainda não chegou para o segundo horário, deve ter parado. Vocês confundiram a interrupção da gravação com o intervalo de aula, né? Minha caneca aqui. Muito bem. O Takashi é vereador, ele sabe disso. Quando um vereador aprova uma lei no município instituindo um tributo, ele faz isso por quê? Porque ele foi eleito. Ele tem a legitimidade democrática, ele tem o poder do voto. Né? Nós, contribuintes, elegemos essas pessoas. Todo mundo está entendendo isso? Alguma dúvida? Estou aqui aguardando no chat. Dá uma angústia na gente, sabe? Isso, Kawane. O Takashi acabou de chegar, nós estávamos falando de você, Takashi. Né? Estávamos falando de você, Takashi.
Você, como vereador, quando você já aprovou, olha só, vamos aqui, nós temos a oportunidade de ver um representante aqui. Otacácio, na sua legislatura, você aprovou alguma medida de ordem tributária aí no município? Hein? Novo Código Tributário, olha só o que eles fizeram. Né? E aí, Tacá, você foi eleito, né? Não foi eleito? Exatamente, olha lá, ele começa a vigorar o ano que vem, e realmente é importante, e nós vamos estudar o princípio da anterioridade tributária, isso é matéria de 10º período, né? Beleza? Perfeito. Então vamos dar seguimento então. Todo mundo entendeu esse princípio do no taxation without representation, né? Muito bem. Então eu posso dizer o seguinte, que hoje, 2020, depois de tantos anos, tantos milênios, nós podemos dizer que os tributos tiveram 3 naturezas jurídicas. Primeira natureza jurídica, doação. O arbítrio de quem doa, né? O doador, o contribuinte é que decide. Primeiro momento. Poucas gente, solidariedade social alta e custos estatais baixos. Segundo momento, imposição estatal, o arbítrio do governante. Cidades maiores, menos solidariedade social e maiores custos estatais. Terceiro momento, que a gente está vivendo agora. Qual que é a natureza jurídica do tributo? Tributo é uma exigência legal, é uma realidade jurídica. O direito é que configura a tributação. Se não houvesse direito, não haveria tributação. Nós estaríamos no fenômeno lá, vândalo, bárbaro, da extorsão, do confisco. O tributo, portanto, é uma imposição legal, tá? E com isso nós podemos avançar sobre o conceito de tributo. Cláudia está pedindo para entrar na reunião, né? Muito bem. Aí, ótimo. Nós podemos avançar, eu vou postar aqui para vocês no chat, eu quero que vocês deem uma olhada nesse conceito de tributo que está no artigo 3º. Isso. Seja bem-vinda, Cláudia, acabou de chegar. Ótimo, né? O artigo 3º do CTN, estão vendo aí no chat? Cairo, seja bem-vindo. Pois bem. Quase todo livro de tributário que você pegar para ler, você vai ver que o doutrinador vai falar o seguinte: quem dá o conceito dos institutos jurídicos é a doutrina, não é a lei. Não é prudente a lei vir conceituar os institutos jurídicos. Não é mesmo prudente, porque você estratifica no texto legal um conceito e abre para as interpretações. Mas o nosso sistema adota a conceituação de tributo. O artigo 3º do CTN, vocês achavam que a gente não ia mexer no CTN esse semestre. Confessa para mim, tinha gente lá que estava falando a boca pequena, o Roveroni só quer falar de direito financeiro, né? Olha aqui uma observação do Juan Carlos muito interessante, bem lembrado, Juan Carlos, né? O artigo 146 da Constituição Federal diz que compete à lei complementar definir os tributos, tá? E os fatos geradores e assim por diante. Nós vamos estudar esse artigo com cuidado, né?
E outra observação interessante que eu posso fazer é o seguinte: o Código Tributário Nacional, Lei 5.172, eu nunca lembro o número dessa lei, sou ruim para isso, mas é uma lei ordinária que, quando chegou a Constituição de 88, ela foi naquele fenômeno que vocês conhecem por... Ai, meu Deus... Quando a Constituição pega uma lei anterior e recepciona. A Constituição Federal recepcionou o Código Tributário Nacional e transformou o Código Tributário de lei ordinária em lei complementar. Tá bom? Beleza. Então, mas vamos voltar aqui, vamos trabalhar esse conceito de tributo, esse artigo 3º aqui, né? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou em valor que nela se possa exprimir. Vamos começar por aí. Fica claro no conceito de tributo do artigo 3º que o Estado quer dinheiro. Vamos falar o português claro, né? Prestação pecuniária. O que é uma prestação pecuniária? Prestação de dinheiro, pecos, né? Que vem de cabeça de gado, a primeira moeda que surgiu a cabeça de gado, inclusive a corvéia lá, que eu contei para vocês no primeiro horário, foi o dono lá das terras falava lá, ó, você pode atravessar meu território, mas deixa 10% aí das suas ovelhas para mim, né? Então, prestação pecuniária, prestação deriva lá de uma obrigação, depois nós vamos estudar a obrigação tributária, vocês vão entender melhor isso, mas é uma prestação compulsória. O que é uma coisa compulsória? É uma coisa que independe da sua vontade. Podemos chamar de obrigatória, né? E aí, o Código Tributário reforça, em moeda. E isso eu posso explicar calmamente para vocês, eu acho que eu já falei até, né? Já pensou o Estado de Tocantins, ele tem como, lá no orçamento, doação de cesta básica para a população. Já pensou se o Estado do Tocantins chegar para o produtor de arroz e falar, você paga em arroz, para o produtor de feijão, fala, você paga em feijão, e o dono do gado, você paga em carne? Aí o Estado do Tocantins vai ter que pegar esse boi, vai ter que matar o boi, limpar o boi, dividir o boi, destrinchar o boi, congelar o boi. É um trabalhão danado, né? Então, o pecuarista não pode chegar para o Estado e falar assim, ao invés de pagar impostos, eu vou dar uma parte do meu gado para você. O Estado não quer isso. O Estado fala assim, não, vende aí o seu gado e me dê dinheiro. Porque o dinheiro tem liquidez, né? Dinheiro você compra boi, você compra arroz, você compra feijão, você compra remédio para o hospital, você compra pneu para ambulância, para arma policial e assim por diante. Eu acho que isso é bem simples de explicar essa parte do conceito. Então, tributo é uma prestação derivada de uma obrigação, tá? Uma obrigação legal, que nós já vimos, a natureza jurídica tributária é de obrigação legal, é obrigação ex lege, em virtude de lei, né? Lembrando, né? As obrigações derivam de um acordo de vontade, de um ato ilícito ou da lei. Lembra disso? Então, em dinheiro, tá certo? E aí ele diz assim, que não constitua sanção de ato ilícito. Tá? Por quê? Sanção de ato ilícito, um exemplo que toda doutrina dá, você vai encontrar isso em tudo que você for ler, você vai encontrar a multa. Né? Multa é sanção por ato ilícito. Beleza, aqui parece que deu um tilt aqui na minha transmissão. Tá chegando aí minha transmissão? Legal. Legal, gente? Beleza. Ok, ótimo. Então vamos lá. Beleza. Multa é ato ilícito. Então, é aquele exemplo básico, né? Você atravessa o sinal vermelho, você leva uma multa de trânsito. Tá. Professor, por que o Estado não usa sanções por atos ilícitos para formar a sua receita? Não seria mais justo? Afinal de contas, nós temos os inocentes pagando pelos culpados. Eu não fiz nada de errado, vou ter que pagar impostos para até uma ambulância do serviço público socorrer alguém que provocou um acidente porque atravessou o sinal vermelho. Isso é uma lógica que tem lógica, né? Porém, preste atenção,
o problema da sanção por ato ilícito é que ela não é permanente, né? O Estado não pode esperar que as pessoas pratiquem atos ilícitos para que ele possa obter receita para poder prestar os seus serviços. Isso é assim, é até estúpido, né? O Estado teria que incentivar as pessoas a praticarem atos ilícitos para ele poder receber a receita. Então não tem nenhuma, como se diz, tem lógica, mas não tem nenhum fundamento, né? Não tem nenhum alicerce que mantenha essa ideia de que o tributo pode ser sanção por ato ilícito. Sanção por ato ilícito, o cara vai pagar mesmo, mas nós vimos, é receita derivada, não é originária porque ela é compulsória, a multa é compulsória, ninguém paga multa voluntariamente, né? Mas ela não tem essa questão, que aí eu quero voltar lá na concepção moral do tributo, né? Lembra que eu falei, o tributo é uma homenagem, né? Depois da homenagem, o tributo deriva por uma necessidade do Estado. Depois ele caminha para uma imposição legal, né? Mas tem uma ideia de tributo que eu gosto de trabalhar muito, que é a ideia hidrográfica de tributo. Já ouviram falar da ideia hidrográfica de tributo? Hã? Gente, vai dando feedback no chat, pelo amor de Deus. Isso. Eu sempre pergunto isso e os alunos nunca ouviram falar, porque eu que inventei essa onda aí. Eu que falo desse jeito. O que é a ideia hidrográfica? Eu gosto muito de geografia, sabe? Eu vivo vendo essas coisas, esses canal de animal, de vulcão, terremoto. Eu curto essas coisas demais, então eu gosto muito de geografia. Por gostar de geografia, eu já li e já vi vários documentários que falam sobre a hidrografia, né? As bacias hidrográficas. E eles costumam chamar os afluentes dos rios de tributários. Alguém já ouviu falar nisso? O Rio Amazonas e seus tributários, o Rio Tocantins e seus tributários. Alguém ouviu falar nisso? Ah? Vocês não gostam de geografia, né? Os afluentes, aí o Cairo, né? Pois é. E aí eu te pergunto, essa é a ideia hidrográfica de tributo. O que seria do Rio Tocantins se não fossem as águas que lhes são entregues pelo Rio Santo Antônio, Santa Teresa, lá perto de Alvorada tem o Canabrava, né, o Rio do Sono, ou Rio Sono, e outros afluentes, Rio Maranhão, Rio Palma, né, o Rio Manuel Alves, todos esses rios que desaguam no Tocantins. Ele ia ter água. De onde sairia? De onde sai a água do Rio Tocantins? Sai dos seus tributários. Entenderam a ideia hidrográfica de tributo? Hã? Entenderam ou não? Então nós podemos dizer o seguinte, o tributo é fonte permanente, fonte certa. Dinheiro que o Estado pode contar. Ou seja, o tributo, ele é fonte permanente de receita pública. Então, por isso que, voltando lá no conceito de tributo, tá? Ele não pode constituir sanção por ato ilícito. E aí, toda vez que eu dou essa aula, que eu me lembro de falar sobre isso, eu me lembro de um aluno brilhante aqui da UNIRG, já se formou há muito tempo, tá? Ele tinha coisas interessantes, era muito estudioso e tudo mais. E um dia, né, quando eu estava falando sobre isso, né? Então preste atenção, gente. Tributo não é sanção por ato ilícito. Ele virou para mim e falou assim, pediu a palavra e falou assim: então, professor, é sanção por ato lícito? Ah, eu achei ótimo, eu achei perfeito isso. Perfeito, porque realmente, quando a gente sente, principalmente num estado como o nosso, que devolve muito mal o dinheiro que recebe, que administra muito mal os tributos que arrecada, a gente se sente penalizado. Nós começamos a falar isso no início da aula. A gente sente que o tributo é um castigo, né? Porque tem até uma tese que pessoas chamam de bitributação, não é bitributação, tá? Mas eles dizem o seguinte, que a carga tributária é muito mais que 30%. Por quê? Porque o Estado pega 30% de tudo que a gente produz
nos prometendo nos prestar um monte de serviço. E não presta serviço. Então a gente vive com o nosso carro na oficina porque as estradas são péssimas. A gente tem que... Fonte permanente... Deixa eu ver o que a Cláudia colocou aqui. Cadê? Fonte permanente que vai diminuir um pouco nessa pandemia. Vai diminuir muito. Bem lembrado, Cláudia. Viu, gente? Assim, eu não gostaria de estar falando isso, mas qualquer pessoa sensata que acompanha, que conhece um pouco de história, qualquer coisa, se você puder deixar de gastar, guardar o seu dinheiro, faça isso, tá? Porque a economia mundial, o nosso presidente está insistindo aí que o Brasil não pode parar, que as pessoas têm que trabalhar. Pelo amor de Deus, o mundo vai entrar em recessão. E será que nós não vamos entrar em recessão? Que ideia estúpida é essa? Né? Então, vai cair essa arrecadação, tá certo? Mas voltando lá ao que eu estava dizendo, muita gente sente um castigo, ou seja, uma sanção por ato ilícito. Por quê? Porque ninguém faz nada de errado. A gente só trabalha, a gente dá um duro danado, acorda cedo, né? Engole sapo o dia inteiro para a gente poder comprar um carro. Aí você, né? A permanência é que o fluxo diminui. Essa é a ideia. O tributo é fonte permanente, o fluxo vai diminuir, mas ele não vai parar. É verdade. Né? Mas como eu estava dizendo, eu comprei um carro. O que tem de ilícito em comprar um carro? Não é? É lícito. Ganhei com meu dinheiro honesto. Né? Aí vem o IPVA, né? Aí tem que pagar o IPVA, você fica puto. Quem não fica puto? Né? Você dá um duro danado, trabalha o mês todinho, aí você recebe o seu salário, aí vem o leão e fala assim, salário é renda, me dê aqui a minha parte. Né? Então, eu achei sensacional essa colocação do João, eu me lembro o nome dele era João não sei o quê, que dizia lá, sanção por ato lícito. Tá, isso é uma impressão que às vezes a gente tem de que está sendo castigado, mas não é. Na verdade, como eu disse anteriormente, na natureza jurídica, nós autorizamos isso aí. Tá? O que nos incumbe, muitas vezes a cidadania brasileira sofre com isso, é que nós temos que começar a nos preocupar em eleger representantes melhores, mais competentes, mais cultos, né? E não cair em ladainha, em conversa, promessa de campanha, em aquela coisa assistencialismo, né? Talvez a gente melhore, tá? Pois bem, seguindo, então tá lá, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou em valor que possa ser expresso em moeda, né? Que diz lá, em valor que nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei. Aí, o nosso bom e velho princípio, no taxation without representation. Ou seja, tem que ser instituído em lei. E depois, lá em Tributário 2, nós vamos estudar a legislação tributária, vocês vão entender um monte de coisas, tá? Porque lei, aqui no conceito tributário, é lato sensu. E lei, lato sensu, se você lembra da pirâmide do Kelsen, lembra dela? Né? Qualquer ato normativo que esteja de acordo com a estrutura da norma fundamental, que é a Constituição, é lei, em sentido lato. Tá? Então, você vai pegar uma série de outros instrumentos normativos que não são lei no sentido estrito. Né? Tem portaria, tem resolução, né? Tem até parecer normativo. Porque quando a gente for estudar a legislação tributária, vocês vão ver que o negócio é para maluco, viu? Para doido. Só para você ter uma ideia. Código Penal, né? O direito penal. Nós temos uma Constituição Federal, um Código Penal para o país inteiro. Direito tributário. Nós temos a Constituição Federal, depois nós temos 26 códigos tributários estaduais, mais o Distrito Federal. Depois nós temos mais 5.500 códigos tributários municipais. Tudo com decretos regulamentares. Tá? Isso sem falar, por exemplo, no INSS, a questão previdenciária.
instruções normativas dos órgãos que têm essa competência. Então, realmente é uma coisa de louco. Mas, basicamente, a palavra instituída é que depois nós vamos estudar isso mais a fundo, mas deixar bem claro que para instituir um tributo, ou seja, criar um tributo, tem que ser lei, mas em sentido estrito, porque senão nós não temos o princípio do não haverá tributos se não houver representação. Então, a defesa moral da tributação é essa. Repito, você deve pagar tributo porque você autorizou. Autorizou de que maneira? Elegendo alguém, um representante para instituir o tributo. Perfeito? Né? E finalmente, né, mas voltando lá, eu gosto de ficar repetindo esse conceito sempre, porque os caras botam na prova, né? Eles usam isso. Então, tributo é prestação pecuniária compulsória, em moeda ou valor que nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e, finalmente, cobrada através de atividade administrativa plenamente vinculada. O que quer dizer isso, gente? Tá? Quer dizer o seguinte, você já estudou direito administrativo, não estudou? Quem estudou, dá um oi aí para eu não me sentir um idiota falando com uma máquina estúpida e ver pessoas aí. Obrigado, Cláudia. Muito bem. Não tem o ato discricionário e o ato vinculado? Tem? Tem, né? Ato discricionário e ato vinculado são... qual a diferença? O discricionário é de acordo com a oportunidade e conveniência da administração, né? É oportuno? Peraí, tá na hora. É conveniente, ou seja, dá para fazer? Vai fazer bem? Vai fazer mais bem que mais mal? Isso. Beleza, então vamos praticar o ato, né? O tributo, ele é quando o Código Tributário diz que o tributo deve ser cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada, ele está dizendo o seguinte, o administrador público não é questão de oportunidade e conveniência, não. Ele tem que cobrar. Primeira coisa. Tá? Se está na lei, tem que cobrar. Tá bom? E isso é até bom para o gestor público, né? Já pensou se fosse ato discricionário do prefeito? O contribuinte ia chegar para ele e falar assim, não, prefeito, não é conveniente, oportuno cobrar de mim, não, porque senão eu não voto no senhor na próxima eleição. Nesse ponto tributário, eu costumo dizer que as democracias trazem dentro de si o germe de sua própria destruição. É verdade. Por quê? Porque no sistema democrático você elege uma pessoa para cobrar tributo de você. E quando ela cobra tributo de você, você fica com raiva dela. É uma situação complicada, difícil mesmo, né? Então, veja bem, ela é vinculada. Primeiro ponto é obrigatório cobrar. Segundo ponto, a atividade administrativa. Agora, nós não estamos falando mais de governo, nós estamos falando de administração pública. Lembra lá no direito administrativo? Tem o Estado, tem o governo e tem a administração pública. O Estado é a pessoa jurídica, o fenômeno, é o que nós criamos. O governo é o piloto do Estado e a administração pública é a máquina, né? A máquina da administração pública. Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria da Infraestrutura, através com seus servidores públicos, com seus planos de cargos e salários, com seus estatutos, e vocês aprenderam direito administrativo, que todo ato administrativo ele está muito ligado à questão da legalidade, né? E evidente que a cobrança de tributo também é uma atividade administrativa. Da mesma forma que existe a Secretaria lá da Ação Social, existe a Secretaria da Fazenda no Estado, existe a Secretaria de Finanças no município. E essas secretarias, elas têm lá o seu secretário, mas tem os seus diretores de receita, tem os seus auxiliares administrativos, tem os seus auditores fiscais, e toda essa atividade de cobrança do tributo é vinculada à lei. Gente, isso é de uma importância. Vocês não imaginam o tanto que é importante entender isso para você que pretende ser tributarista ou para você que um dia se encontra com a causa tributária. Sabe o que isso quer dizer? Por favor, pergunte aí. Não sei, professor, fala alguma coisa. Vocês esquecem que eu fico falando com a câmera.
E quando ninguém responde, então, aí, quando eu falo, ufa, obrigado, Takasu, né? Dá a impressão de que as pessoas, né? Ah, muito bem. Então vamos lá. Qual que era a pergunta mesmo, meu Deus do céu? Né? Por que isso é importante? Eu esqueci a pergunta, cacete. Né? O que eu bom, mas vamos lá, né? Repare, se a atividade administrativa é plenamente vinculada, todos os atos da administração têm que ter lei, tem que ter regulamento. Deixa eu tentar dar um exemplo para você. Claro que eu não estou falando de crime, né? Porque crime qualquer cidadão pode denunciar o criminoso. Mas, por exemplo, um auditor fiscal, ele resolve da cabeça dele, entendeu? Porque ele não gostou do atendimento que o dono de um boteco deu para ele, ele resolve fazer uma fiscalização no boteco. Pode? Não pode. Porque é plenamente vinculada. Se é plenamente vinculada à lei, lembra dos princípios da administração pública. E a impessoalidade? Onde é que está a impessoalidade aí? Vocês estão entendendo o pulo do gato? Chama-se pulo do gato direito tributário. Tá? Se não houver essa vinculação, ou seja, se não tiver uma ordem de serviço de uma ação fiscal que sai do delegado tributário para o auditor fiscal fazer a fiscalização, se não tiver essa vinculação aos atos da administração pública, ligados a todos os princípios da administração, esse ato é ilegal. Tá entendendo? Fala aí se você está entendendo ou não. Isso, obrigado. Vocês entenderam isso? Eu costumo dizer, o direito tributário não tem testemunha, gente. Na questão tributária não tem aquela prova ou aquela circunstância, aquela subjetividade. Não tem. De duas uma. Ou a administração pública fez tudo certo, absolutamente tudo certo, ou a ação de cobrança é ilegal. E se a ação de cobrança é ilegal, o contribuinte não pode ser obrigado a pagar. Compreenderam isso? Tá? Vou tentar dar mais um exemplo aqui, que aconteceu recentemente, foi até interessante. Lembra que no ano passado acabaram com o imposto sindical? Quem lembra disso? Foi uma discussão danada, né? Porque lembra disso? Beleza. Aí sabe o que os caras fizeram? Porque assim, né, a ideia do imposto sindical é muito boa para o líder sindical, mas ela não é muito boa para o sindicalizado, né? Porque se o líder sindical pode cobrar o imposto sindical independente da filiação das pessoas a um sindicato, ele tem receita e ele faz o que quer com a receita. Ele não precisa prestar conta nem para quem o sustenta, né? É diferente do prefeito. Todo mundo que vota paga imposto. A questão do líder sindical, não. Só quem é sindicalizado elege a diretoria do sindicato, mas o imposto sindical fazer com que todos os empregados daquela categoria pagassem o imposto. Então você nem votava no sindicato, mas tinha que sustentar. Então vocês já perceberam que eu sou totalmente contra o imposto sindical. Eu acho que os sindicatos eles têm que ganhar o sindicalizado, eles têm que chegar para o sindicalizado e falar assim, vale a pena fazer parte do sindicato, e aí você vai pagar para manter o sindicato. Né? Então seria convencional a coisa, não é isso? E eu já dei para vocês o jeito de resolver o problema. Então vamos lá, vou colocar o problema. Terminado, quando cai o imposto sindical, sabe o que os líderes sindicais fizeram? Eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma assembleia nos sindicatos, chamaram os sindicalizados, e instituíram uma contribuição sindical obrigatória. Eles propuseram, a Assembleia aceitou, aprovou, e eles colocaram em ata, obrigando a todos os empregados da categoria a pagarem a contribuição sindical. Né? Pois bem, com base nisso, não estou falando que todos os sindicatos fizeram isso, mas muitos fizeram, tá? Com base nisso, o que eles fizeram? Eles encaminharam a notificação a todos os trabalhadores da categoria, imaginem lá, os padeiros de Gurupi, tá? O sindicato dos padeiros estabelece essa obrigação
em assembleia e notificam todo mundo que trabalha em padaria em Gurupi para ir lá no sindicato pagar a contribuição sindical. Pois bem, pode. Como é que você resolve isso? Você resolve isso só no artigo 3º do CTN. Vamos lá. Bom, se eu sou obrigado... A pergunta é essa, eu sou obrigado a pagar ou não? A pergunta é prestação pecuniária? É, prestação em dinheiro. Ela é compulsória? É, ela é compulsória. Ela foi estabelecida de forma obrigatória pela Assembleia do Sindicato. Tá, mas ela é compulsória erga omnes? Não, a decisão da Assembleia do Sindicato só pode obrigar a ser compulsório para o sindicalizado. Para quem não é sindicalizado, ela não é compulsória. Ela não pode ser. A não ser que ela seja instituída em lei. Aí, porque lei é erga omnes. Estão acompanhando o raciocínio? Não é? Então, se ela não é instituída em lei, então ela não pode ser compulsória. Logo, ela não é devida. Entenderam o raciocínio que eu desenvolvi? Pois é, gente. Primeira aula de direito tributário, eu já vou dando pulo do gato assim? Que coisa absurda! Mas é efetivamente esse o pulo do gato do direito tributário. Se você consegue construir uma tese utilizando os recursos legais, a regra, a lei, por isso que a gente costuma dizer o direito tributário é o direito mais positivo que existe. Tá? Você consegue instituir. Tá tudo certinho? Tá. Contribuinte, paga. Paga. Ah, mas é injusto. O direito tributário fala assim, cara, vai reclamar para o direito financeiro, vai reclamar para o direito constitucional, vai reclamar para filosofia política, vai reclamar para moral. Para mim, direito tributário, eu cumpro o meu dever. O meu dever é pegar o dinheiro, é chato falar isso, né? Mas é pegar o seu dinheiro e botar lá no tesouro. Mas os caras vão roubar, os políticos corruptos vão desviar. O direito tributário vai falar assim, e o Kiko? A minha obrigação, cara, é recolher, respeitando a lei, respeitando os limites da lei. Se o direito tributário ou se a tributação fez isso, tá tudo certo. Dúvidas? Muito bem. Gente, 10h30, faz tanto tempo que eu não dou aula, falando, minha garganta está arranhando, vocês estão vendo que eu estou tossindo, tá? E eu vou deixar esses últimos 15 minutinhos da aula para a gente trocar algumas experiências. Partiu Ed Burger! Pois é, eu vou botar uma cerveja, botar uma cerveja no congelador hoje é sexta-feira, né, gente? Eu vou pedir para vocês liberarem as câmeras de vocês aí, quem tiver câmera, para a gente fazer uma interação legal, porque afinal de contas hoje é sexta-feira, afinal de contas a gente está enfrentando uma parada que a gente não queria, ninguém queria estar fazendo isso, né? Caiu a conexão do Juan Carlos, então eu queria que vocês ativassem aí, quem estiver me ouvindo, se alguém estiver me ouvindo, ativar a sua câmera para a gente fazer um tchau de sexta-feira, e que vocês dessem a impressão se funciona esse método usando o Meet, tá? E o que vocês acharam. Estou aguardando aqui, tá bom? Professor, boa noite. Boa noite, Marcos. Caio, tô vendo o Caio. Acho muito bom essa ferramenta aí, porque dá uma forma mais de interação, né, entre o acadêmico e o professor, né? E fica muito bom, não fica naquela coisa de WhatsApp, às vezes nós não temos o tempo todo para ficar acompanhando as conversas, são muitas, né? E aqui não, aqui está no tete-a-tete, eu converso com o senhor, eu converso comigo, eu exponho essa ideia, nós acadêmicos vamos discutir as notas, entendeu? Particularmente, estou muito satisfeito com essa ferramenta. Beleza. Alguém mais quer falar mais alguma coisa?
O Bruno. Tá aí o Jadiel. Tá, Cássio? Muito bom, professor. A interação foi muito boa. Eu creio que foi bem proveitosa essa didática, essa forma aí. Tem como a gente absorver melhor, né? Vai participando ali no chat e às vezes aqui também na câmera, né? Parabéns aí. Legal, mas eu não pretendo abandonar o Zap, não, porque o Zap dá para fazer muita coisa legal, viu, gente? Dá. Com o noturno nós não fizemos trabalho em grupo, mas o matutino eu fiz um trabalho em grupo e funciona legal, inclusive com disputa entre os grupos e tal. Tá? Mas vamos lá, o Takashi, o Cairo, o Bruno, quem mais está aí? Liga seu microfone, Takashi. Agora tá beleza, né, professor? Tá beleza, tá beleza. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Foi muito top. Gostei muito desse interação pelo mente, como o Marquinhos falou aí. Muito bacana essa didática, essa bate e volta da bola aí. A gente consegue tirar muitas dúvidas. E o tema também foi muito top. O senhor também é muito didático. Show de bola! Uma ótima sexta com esse professor topzão, essa turma top e esse tema bem bacana. Bacana, muito bom, professor, mesmo. E aí, Cairo? Professor, o pessoal dá uma olhada aí no Spotify. Fala. O volume do seu microfone está um pouco baixo, mas pode falar que a gente está te ouvindo. É porque o professor Flávio Martins lançou um podcast lá chamado Saindo da Caverna. É muito bacana. Quem quiser dar uma olhada lá no Spotify. Posta no grupo. Utilize o grupo lá. Posta lá o link que a gente confere. Beleza? Tá certo então, gente? Podemos encerrar? Podemos partir para tomar aquela com gosto do dever cumprido? Beleza, então. Então eu vou encerrar e vou fazer os procedimentos para mandar os vídeos para vocês pelo YouTube. Beleza? Muito bom. Não deixem de ler o material que eu postei. Tem muita coisa lá, tá? Lá no Zap, tem uma dúvida aqui do... Oh, meu Deus, cadê? Aqui. Questão de conexão com a biblioteca, quem que colocou isso? Juan Carlos. Tá aí ainda, Juan Carlos? Tá aí? Então, Juan Carlos, é o seguinte, você tem que entrar no SEI, logar no SEI, se você tiver no computador, você loga no SEI e entra na minha teca lá, na biblioteca virtual, biblioteca digital. Depois você clica no link, tá? Aí deve funcionar. Se você estiver usando celular, não esqueça de entrar no SEI pelo modo navegador de internet, não entra pelo aplicativo que não funciona. Então você entra no SEI, no celular, pelo navegador padrão de internet seu, porque quando você clicar no link lá, o link vai abrir no seu navegador padrão. Então você entra no SEI, entra na biblioteca, aí vai na sala de aula, clica no link e deve funcionar. Beleza? Tá certo então, galera? Ótimo, ótimo, ótimo. Um bom fim de semana para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Tudo de bom. Beijão nas meninas, um abração nos caras e todo mundo se cuidando, tá bom? Tchau para vocês.